entre cafés e vinhos que o jeito plena de ser surgiu. E o jeito plena de ser tem paixão e conexão. Elis, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. Até porque nós temos aqui uma sommelier exclusiva dentro do jeito plena de ser. Elis, nos conte uma curiosidade sobre o seu jeito plena de ser. O jeito plena de ser é o pulsar, o que faz o seu coração vibrar. É quando mente, corpo, intuição estão alinhados. É quando eu escolhi aquele vinho, e vou apreciá-lo comigo. Isso é o jeito plena de ser. Ai, que delícia! Inclusive aqui, ó, estamos hoje abrindo o nosso episódio com vinho, nada melhor das conexões, das paixões que o vinho nos traz, afinal, nunca é somente um vinho, né, Elis? E essa conexão toda, essa paixão toda por vinhos, de onde vem? Essa paixão, Fabi, ela vem da infância. Quando eu era criança, eu já brincava com os meus primos, embaixo de um parreiral gigante de uvas, e aquele fascínio, aquele cheiro das uvas sempre me encantou. E a gente quando vai guardando, né, de criança aquelas memórias, então na minha fase adulta, eu gostava de apreciar vinhos, participava de encontros de vinhos, e muito daquela lembrança de infância, então foi lá da minha infância que essa paixão seguiu comigo, e aí eu decidi me profissionalizar, olhando com mais carinho para essa paixão toda com o vinho. E olha que bacana isso que a Elis traz, conecta muito com as mulheres que inclusive estão nos acompanhando, para nós identificarmos aquilo que nós gostamos, aquilo que nós somos apaixonadas e aquilo que nós amamos. Porque talvez, inclusive para algumas mulheres, nomear aquilo que elas gostam, aquilo que, nossa, elas poderiam fazer por horas e horas e horas, se sentiriam muito bem nos pequenos prazeres da vida, não é apenas, né, a ingestão do vinho, não, mas realmente todo o entorno. E antes de seguirmos ainda um convite para as mulheres se reconectarem um pouquinho com a sua própria história. A Elis trouxe alguns detalhes da história dela, da infância dela, porque a nossa construção se dá a partir dessa nossa história, das nossas memórias da infância, que é aquela coisa, voltar para um lugar que a gente já esteve, que a gente teve muita história ali, dessas brincadeiras, enfim, né, faz com que a gente reacesse também as nossas emoções, aquilo que está incluso ali e que por vezes vai se perdendo, ainda mais com os avós, não é mesmo, Elis? Isso. E essa conexão, Fabi, eu lembro muito bem do cheiro que eu sentia quando eu estava lá, do tamanho das uvas, né, aquela a cor, então isso faz muita conexão e são lembranças, que faz o meu coração vibrar. Dá pra ver pela tua expressão e o sorrir com os olhos. Tem muita coisa nesse capítulo da Elis, e uma das sutilezas que ela trouxe, a leveza com que ela trouxe sobre sorrir com os olhos, e quando ela fala, dá para sentir, dá para perceber, visualizar isso. E quantas vezes que nós mulheres deixamos de sorrir, e com os olhos então, porque é muito mais profundo. Trazer esse olhar, né, aquela paixão que às vezes a gente guarda, e não se abre para viver essa paixão. E aí quando você lembra de tal momento, o meu é o vinho, mas para outras mulheres pode ser, algo da família, às vezes o cozinhar, né, tem muita gente que gosta de cozinhar também, então, é fazer aquilo com a paixão, o olho está brilhando, é aquela sensação que eu estou fazendo porque aquilo mexe comigo e eu amo fazer aquilo, realmente. Que bacana. Elis, dentre, né, a sua construção, a tua busca por essa paixão, também me faz pensar, né, sobre quantos quilômetros
que nós somos capazes de fazer por uma paixão. Isso mesmo. Quando eu fiz o curso, né, Fábio, quando eu, me inscrevi, decidi, tomei aquela decisão, que era uma organização também, de folgas, de para eu estar presente cursando o sommelier de vinhos, foram muitos quilômetros. E foram muitos dias, que precisava estar presente, né, era cansativo muitas vezes, mas essa paixão era tão grande que, nossa, eu chegava na aula super animada, né, o final de semana todo fazendo o curso e aquilo era tão bom, eu chegava já esperando para a próxima aula, para o próximo mês, para esse encontro, com essa conexão, né, então que para mim é muito valiosa. E nos faz pensar, inclusive quem está nos acompanhando, daquilo que nós deixamos de fazer pela nossa rotina, até porque a Elis é de uma área totalmente técnica, né, Elis? E com certeza outras mulheres que estão nos acompanhando vão se identificar com isso. E que você entra naquela rotina, né, é um tanto mecânico até, das atribuições, de cumprimento de metas, que todos, né, precisam trabalhar com isso. São prazos, algumas questões que fogem um pouquinho daquilo que de fato a gente gosta, talvez, de fazer na essência, né. Você se habitua, você aprende muitas vezes sim a gostar, a amar a sua profissão, contudo vai se deixando de lado e tanto falamos dentro do Jeito Plena de Ser, inclusive sobre o meu momento plena, e que tem uma conexão, como se falou, pode ser que seja com o vinho, talvez quem nos acompanha não vá se identificar, assim como muitas das mulheres que vieram ao Plenas Home foi a partir dos encontros do vinho, e elas sempre falam: "Nunca foi sobre o vinho, é muito para além". Quando você organiza, quando você promove esses encontros com as mulheres ou com os casais, né, nesse entorno, o que realmente, assim, a você, ao observar aquilo que você entrega, faz o teu coração vibrar ainda mais? É muito Às vezes não é só o líquido, né, não é só o vinho. Eu estar no momento, eu fazer um networking, uma conexão com uma pessoa, conhecer a pessoa que sentou ao meu lado no workshop, "Elisa, eu quero saber mais sobre vinho, eu quero conhecer mais sobre vinho". Então tem o aprendizado, mas tem todo esse contexto de fazer conexões com outras pessoas. E talvez, aquele encontro, seja também uma paixão que a pessoa está se descobrindo, né, está se permitindo ir lá. Eu acho que muitas vezes é a gente se permitir, né, as mulheres vão nos encontros, eu digo as mulheres porque o maior público são as mulheres, vão nos encontros e estão lá, por inteiro, para conhecer o vinho e também para elas saírem daquela rotina, às vezes de casa, do trabalho, como você falou, e se permitir, né, então eu estou me deixando, me abrindo para um novo conhecer, então acho que faz muita diferença essa conexão que as pessoas também fazem com o vinho e também com as demais pessoas que estão nesse encontro, né. E que é um dos desafios, inclusive, da mulher moderna. Isso. As relações. Nós estamos acostumadas muitas vezes a um determinado círculo social de convívio, quer seja pela relação de trabalho ou quer seja, sim, pelas amizades, e frequentar novos ambientes, que falou sobre o se permitir nesse sentido. Em que momentos que eu me permito ir para um lugar que ninguém me conheça, inclusive, e que eu possa ser eu mesma, que eu possa experimentar algo novo, para também ampliar o meu repertório, porque a mulher plena ela se torna interessante, porque ela vai em busca, ela tem essa curiosidade, ela quer vivenciar novas experiências. E talvez você tenha despertado o desejo em algumas mulheres de apreciarem um bom vinho, mulheres que nunca beberam, Isso mesmo. nunca provaram um vinho, tem isso também? Tem sim, Fábio. Eu lembro, muito de uma pessoa que participou do encontro, ela foi com uma amiga, essa amiga já gostava muito de vinho, e ela foi: "Ai, mas eu não gosto de vinho", quer dizer, eu gosto de vinho, mas eu não conheço vinho, e as pessoas têm um pouquinho: "Ai, não conheço sobre vinhos". O workshop é para isso,
quando eu criei os primeiros workshops, era para compartilhar com as pessoas todo aquele conhecimento que eu estava tendo e que era maravilhoso para mim. E às vezes nos encontros: "Ah, eu não conheço sobre vinho". Não, você começa devagar, experimentando, né. O vinho ele é muito dessa experiência, né. Eu experimento um vinho tinto, um rosé, um branco e vou me permitindo experimentar mais. Então, estar lá e também estar aberta para novas experiências, né. Eu quero experimentar. Até porque é num momento como esse, realmente, que você vai experimentar rótulos diferentes, Rótulos diferentes. vai descobrir coisas que você não fazia ideia dentro desse universo, e também de uma identificação, né, qual é o seu vinho preferido e não é só sobre vinhos, Não é só sobre né, vinho. o que que é a tua preferência, o que que realmente você gosta, é apaixonado mais uma vez ou ama. E muitas vezes a escolha da mulher nem é dela. Talvez dentro de um relacionamento é o homem quem faz essa escolha e não vai comprar uma garrafa de vinho, se talvez está sozinho ali: "Ah, vou experimentar". Então nesse momento essa troca, essa experiência, ela promove isso. E também tem a harmonização, né, Fábio, que é algo que traz, as pessoas a provarem coisas diferentes. Então, além do vinho, né, a fazer a harmonização com comida traz nova experiência e a pessoa sai dali daquele encontro para, "Ai, cheguei em casa, quero provar isso, quero provar aquilo com vinho, aprendi isso no encontro". Então isso é muito bacana. E o vinho nos faz pensar sobre a paciência também, né. Ele nos ensina muito, porque quando ele está sendo elaborado no início, né, na juventude dele, ele é um líquido imperfeito, a gente pode dizer. E com o tempo, com o amadurecimento, alguns vinhos vão para a garrafa, outros vão para a barrica, e toda essa é como o ciclo da vida, né, somos jovens, depois com a experiência a gente vai amadurecendo e o vinho também é isso, então ele também nos lembra, né, a nossa história. Então o vinho, para mim, ele traz muito disso, de amadurecer, né, o meu envelhecer, o quanto melhor eu estou. Melhorando as nossas versões. Melhorando as nossas versões. Inclusive a Elis coloca, né, no seu capítulo, que eu achei fenomenal, sobre, os as imperfeições, né, imperfeitos que somos, mais jovens, e essa estrutura que nós vamos criando, né, com o tempo, que diz respeito à nossa vida, justamente na fase da juventude, muitas vezes você experimenta muito mais coisas. E por que com o passar do tempo a gente vai perdendo, não é? Então, por que a gente não resgata algumas coisas ou nessa busca do melhor vinho? Eu tenho para mim uma frase, não sei, né, quem é autor, enfim, de que são com as melhores pessoas que nós podemos tomar os piores vinhos. Não que queira beber vinho que não é bom, mas é justamente com as suas pessoas, quem são as pessoas especiais que estão ali no teu entorno e que vão ter histórias contigo, vão ter memórias contigo, vão ter essas conexões verdadeiras. Às vezes tu vai abrir lá um vinho que ele pode ser muito famoso, só que talvez para o teu paladar também tem isso, é único, talvez a outra pessoa goste, talvez você não. E tá tudo bem, não precisamos concordar que aquele rótulo seja o melhor. Isso mesmo. A escolha, muito diz, sobre com quem nós estamos compartilhando. Eh, Se eu vou num encontro, às vezes as pessoas muito me perguntam: "Elisa, o que que eu levo? Eu vou num encontro de amigos. O que você gostaria de apreciar?". Por mais que os amigos, não conheçam tanto de vinho, mas é importante eu levar o que eu gostaria de compartilhar com eles. E por isso que eu falo, não é só o vinho, vai muito além, né. Eu compartilho a minha história, a minha emoção do dia ou um problema que eu tô tendo, então é o compartilhar, né, eu estar, relacionada com aquilo, e vivendo aquilo e apreciando o meu vinho. E outra coisa que me fez lembrar dos encontros
de vinhos, sobre o quanto que cada uma das mulheres vai se reinventando dentro disso, vai se redescobrindo, por um espaço dela ser quem ela de fato é, que muitas vezes na correria acaba não conseguindo, né, olhar para os pequenos prazeres. E hoje quando você olha, né, para a tua rotina, que é mega acelerada dentro do mundo corporativo, o que é para você o teu momento plena? O meu momento plena, Fabi, é estar com o meu vinho. Eh, eu acho que às vezes a gente quer muito fazer a coisa certa, mas é entender que a plenitude, ela não está no tudo certinho, mas que com o tempo eu vou construindo isso e buscando aquele sonho ou aquele objetivo que eu tenho com a minha consciência, né, dormir com a minha com tranquilidade, buscando aquele sonho. Então, às vezes, não é a plenitude não está num tempo marcado, mas naquele momento que eu estou apreciando a mim e, o meu desejo, o meu sonho, algo que eu estou buscando, né. O que faz, né, vibrar aquele: eu estou programando algo, tenho um projeto ou tenho umas férias, quero fazer uma viagem", então acho que é muito desse plena, né, eu estar feliz comigo, em paz e buscando os meus sonhos. O que faz o seu coração vibrar? A Elis trouxe essa inquietação, inclusive vou levar para a minha vida também, para pensar o que faz o meu coração vibrar todos os dias, porque a gente se perde disso. Assim como pensar na independência, na liberdade, isso que nós buscamos, inclusive a mulher plena ela tem isso, ela busca essa liberdade, essa independência, ela passa também a ter um paladar mais aguçado e não tem como retroceder, não é mesmo, Elis? Verdade, Fábia. As minhas experiências, quanto mais eu experimento, não só o vinho, mas eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero apreciar aquilo de novo ou de forma diferente. Isso, faz parte desse querer, né, as mulheres, cada vez mais têm essa busca, e é importante a gente olhar para o que dentro da gente faz o coração vibrar e buscar isso, sem medo, sem preconceitos, isso é muito importante. Assim como pensar no caminho da plenitude, como o caminho que você escolheu, como que foi esse processo? Eh, muitas vezes pensamos que estar plena é quando tudo está andando perfeitamente, né, que não tenha, os desafios no caminho, mas a plenitude ela tem, construir esse desafio, tirar, né, do desafio e buscar o que nos tranquiliza. Muitas vezes a gente está em movimentos, desafiadores, e a plenitude ela pode estar dentro também desses, é aprender com esses desafios. Então muitas vezes, eu vou para o encontro, e tenho um encontro de vinhos e eu tenho alguns desafios de logística, de espaço, e é organizar aquilo e trazer para quem está lá aguardando para aquela apresentação de vinhos, para entender um pouquinho de vinho, aquela calma, né. Vamos seguir com o vinho, vamos seguir com o que eu estou aqui para compartilhar também. Até porque é lidar com os imprevistos, que a vida real tem isso. Nem sempre vai sair conforme o nosso planejado. E lidar com essas situações, quando você fala, né, sobre os desafios, é algo que no nosso dia a dia, não é mesmo, Elis? Nós temos uma programação, uma agenda para cumprir, mas quando vê alguma coisa não sai conforme o planejado, e ter também essa perspicácia, ter esse jogo de cintura, né, de que ok, as coisas elas vão fluir de uma outra forma, e está aí também o caminho da plenitude, que as coisas não vão ser tão regradinhas, tão planejadinhas, ainda que sejamos organizadas, mas é essa leveza com que nós vamos, nos construindo, vamos contornando tudo aquilo que está diante de nós. Isso, conduzindo aquele momento que pode ter sido, né, um desafio,
mas é buscar, nem sempre é o certinho, mas contornando aquilo e entendendo que está certo também. Até porque quando é tudo muito certinho, a vida fica meio chata, me É. parece. Fica, fica. E a gente não gosta muito de coisas paradas, Mornas. mornas, o raso. Tem tudo Isso. isso. E por isso também da intensidade do vinho, né. Começar por um vinho suave, para quem não tem o hábito, né, de degustar um vinho, tá tudo bem. Mas a partir do momento que você vai para um vinho tinto, não tem retroceder. Isso. E é sempre a experiência, se permitir, né, Fábio. Eh, tô apreciando um vinho branco, ó, passei para o rosé, e aí eu começo a experimentar um tinto, ou não, eu já estava no tinto, mas estou me permitindo a provar um branco, porque tem gente que diz: "Ah, Elisa, eu não gosto de vinho branco". Você experimentou? Eu sempre faço essa pergunta, sempre, instigo a pessoa também a experimentar outros rótulos. "Ah, faço uma compra de vinhos, eu gosto desse, eu vou comprar esse". Então é também, eu me permitir a provar novos rótulos, a ter essa experiência. Inclusive, entre encontros de vinhos, é que surgiu a marca Manu Chaves Concept, da nossa plena Manu, que a Elis também já esteve participando desses encontros, que é quem está vestindo aqui hoje a plena Master, e a Bruna da Top Sport, também nossa patrocinadora oficial. Afinal, o jeito plena de ser tem essa conexão, tem essa junção da saúde física, mental e espiritual. Inclusive, há de se dizer que uma tacinha de vinho, assim, por dia faz muito bem para a saúde, Elis. Faz muito bem para o coração. Para saber o que que faz o nosso coração Isso vibrar. aí, apoiando a vibração do coração. Isso. E dentre os encontros, costumo dizer que cada encontro, assim como o vinho, é único. Por mais que nós vamos nos reunir novamente com um determinado grupo de mulheres, de pessoas, o momento é outro. Aquilo que nós éramos no início do ano de 2025, talvez já não condiza mais com o que nós estamos vivendo agora, nesse período do ano. Então, aproveitar cada um desses momentos, e não é frase clichê, mas realmente é o lembrete do estado de presença, de nos conectarmos primeiramente conosco mesmo, né, que você traz mais disso dentro do livro, e também das conexões de valor, onde hoje nós estamos compartilhando a nossa energia, que você trouxe, inclusive na sua fala, sobre a intuição. Isso, é muito do sentir. Eh, eu e Liz sou muito da intuição, então, essa conexão de programei aquele encontro, vou estar com pessoas diferentes, é aquela intuição, vai ser um encontro maravilhoso, vai ser um encontro de muitas conexões e dentro dessas conexões a gente também tem o networking, né. A minha conexão, o jeito pleno de ser, Fábio, ele foi uma conexão contigo, e deu muito certo, né, então durante todo esse meu período em encontros, né, workshops de vinhos, eu fiz muitas conexões, em especial com as mulheres. E essas conexões me trouxeram muitas coisas de reflexão para minha vida, construção, e isso é importante, a gente fazer essas conexões e estar disponível a essas conexões. A partir disso, quantas oportunidades que não surgem. E de fato, né, nos conhecemos nesse momento de interação com o vinho. A partir disso, quantas outras mulheres participaram, inclusive, de workshops que nós tivemos aí sendo promovidos para empreendedoras. Elis, e como que as mulheres elas podem adquirir o livro Jeito Plena de Ser com você? Pode ser pelo meu Instagram, pessoal ou profissional, que é o tinto rosé ou branco, ou Elisiane Guandalin. Muito bem, tinto, rosé ou branco, no mínimo você vai querer degustar uma taça de cada um dos tipos de vinho. Com certeza. Elis, e agora enquanto eu vou tomar aqui o meu vinho, sabe aquela frase para tatuar que toda mulher plena tem? Qual é a sua? Vinho vai muito além. Nunca é só sobre vinho, vai muito além. Nunca é só sobre Vinho. vinhos. E com certeza o que nós estamos vivendo
dentro do Jeito Plena de Ser. Tem sim, muito vinho, tem muita história, tem muita paixão, tem muita conexão. Muito obrigada por você estar aqui nos proporcionando também, né, esse momento e celebrar muitas conquistas que virão por aí. Com certeza. Obrigada, Fábio. E você que nos acompanhe, ative as notificações, se inscreva nas nossas plataformas de streaming, afinal, toda semana nós temos episódio novo no ar.